Boa família, graça e paz. Esse estudo é a sequência. Tinha dado uma parada. Vou tentar estar retomando a sequência das cartas de Paulo, comentada capítulo por capítulo. E paramos em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Já fizemos a introdução, tem um vídeo no canal, onde falamos da religião local predominante em Colossos, a deusa Cibele, a deusa mãe do mundo. Falamos sobre o grande sincretismo com a chegada de Ísis e Osíris, deuses egípcios, Dionísio, deus grego, Apolo, Mitra, índio-iraniana, Astarte, Astarote, Fenícia. Já falamos que havia cerca de 50 mil judeus, segundo Flávio Josefo. Alguns mais que já estavam perdendo a sua identidade. E vemos ali a fundação da igreja em Atos, capítulo 19. As heresias em Colossos, heresias como Deus é espírito e está afastado do universo físico, que é mal, usando intermediários como anjos e demônios para instruir as almas, heresias. O docetismo afirma que Jesus apenas parecia ser um ser físico, ou serintianismo, doutrina de Serinto gnóstico, que diz que Cristo veio como espírito que pousou em Jesus no batismo e foi embora na hora da sua morte. Então, essa foi a introdução que a gente finalizou. Vamos dar continuidade com o último versículo do capítulo 1. Para isso me esforço e luto, sustentado pela sua poderosa energia que opera em mim. Agora vamos para o capítulo 2 da carta aos Colossenses. E no capítulo 2, versículo 1, diz assim: cuidado de Paulo à fé dos Colossos. Eu quero que saibais como é grande a luta em que me empenho por vós, e pelos de Laodiceia, e por todos quanto não me conhecem pessoalmente, para que sejam confortados os seus corações unidos em amor, e para que eles cheguem à riqueza da plenitude do entendimento e à compreensão do mistério de Deus. Esse mistério de Deus a gente vimos bastante a partir do capítulo 1, que Paulo ele demonstra Cristo, esperança da glória, Cristo para a igreja, Cristo para os gentios, como uma revelação da plenitude do eterno nos últimos tempos. Então nós vemos aqui o entendimento e a compreensão do mistério de Deus. Mistério de Deus. No qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isto para que ninguém vos engane com argumentos capciosos. Primeira ocorrência do assunto que Paulo vai desenvolver a partir do versículo 8. Pois embora esteja ausente no corpo, no espírito estou convosco, alegrando-me ao ver a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Uma das coisas que a gente vê Paulo elogiando muito é a firmeza da fé dos colossenses. O que é essa firmeza da fé? Eles basearam
o que eles receberam do apóstolo, das ministrações, eles se tornaram fundamentados na palavra, fundamentados na revelação, fundamentados naquilo que eles receberam. Eles desenvolveram uma convicção, né, uma apologética poderosíssima, uma das coisas que mais falta hoje e uma das coisas que mais tem destruído pessoas, crentes, ministérios, e levados muitos à apostasia e ao desvio, é a falta de firmeza na fé. Hoje crê numa coisa, amanhã crê em outra, no outro dia está embolando uma crença com a outra, no outro dia era crente, no outro dia está na Umbanda, no outro dia um embolo. Num dia está num debate, um é pré, um é pós, um é armênio, outro é Confúcio. É uma lambança. Não se firmam em nada. E uma das coisas que Paulo mais elogia é a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Versículo 6. Portanto, assim como recebestes Cristo, o Senhor, assim nele andai, arraigados. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, a palavra, o ensino, nele andai, arraigados, nele, edificados e apoiados na fé, como aprendestes, e transbordando em ação de graças. Olha só essa metralhadora de elogio sobre a fé dos colossenses. Assim como recebestes a palavra de Cristo e o ensinamento do Senhor. Andai, criem raiz, se edifiquem, se apoiem, como aprendestes. O que as pessoas têm aprendido hoje? O que as pessoas têm aprendido com as pregações? O que as pessoas têm aprendido com as ministrações? O que as pessoas têm absorvido nos sermões? O que as pessoas têm aprendido? Como Cristo está sendo apresentado? Como estão recebendo a Cristo? Paulo falou: vós, arraigados, edificados, apoiados, como aprendestes, transbordando em ações de graça. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize. Essa palavra é muito importante. Tome cuidado para que ninguém vos escravize. Por quê? Se era uma igreja em Colossos com um ambiente com bastante judeus, uma igreja gentil convertida, uma miscigenação de filosofia, ele diz: ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não de Cristo. Paulo está combatendo essas ideologias, essas facetas religiosas, esse sincretismo que entrou na igreja de símbolos e parábolas e falsa humildade e de facetas especulatórias sobre comportamentos de abduções de santidade.
escravize. Uma vez libertos do império das trevas e libertados por Cristo, renegar a Cristo para voltar aos erros antigos seria recair na escravidão. Depois isso vai ficar mais claro um pouco mais na frente aqui. É como se as religiões que entraram em Colossos dissesse que a mensagem e o ensinamento de Cristo não era suficiente, não era profundo para viver uma vida plena com Deus ou para alcançar a santidade, ou seja lá a filosofia do nirvana que eles queriam que as pessoas alcançassem, ou algum tipo de perfeição. Então assim, o sincretismo que entrou eram umas facetas que Cristo não é o suficiente se não tiver isso, se não tiver aquilo, se não fizermos aquilo outro. Isso vai ficar bem claro nos versículos seguintes aqui. A gente vai tratar aqui o versículo 9. Por que Paulo vai dizer agora, ó? Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo, Cristo é pleno, Cristo é completo, seu sacrifício é perfeito, não precisa de nenhuma pirueta gospel, não precisa de nenhuma faceta gospel, não precisa de nenhuma introdução carnal, permissiva, passiva, porque Cristo é pleno em si mesmo. Nele habita corporalmente toda, ou seja, tudo que vocês precisam está nele, está na mensagem dele, está no evangelho dele, está nas explicações dele, está na palavra dele. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O sentido aqui, eu vou ler sempre o comentário da Bíblia de Jerusalém. O sentido da palavra plenitude é precisado pelo advérbio corporalmente, pelo advérbio adnominal da divindade. No Cristo ressuscitado se reúne todo o mundo divino, ao qual pertence pelo seu ser pré-existente e glorificado, e todo o mundo criado, que ele assumiu diretamente a humanidade, diretamente o cosmos, pela sua encarnação e ressurreição, e suma toda a plenitude do ser. Versículo 10. Neles fostes levados à plenitude. É em Cristo que fostes levados à plenitude. Ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade. Nós vamos entrar aqui em alguns conceitos mitológicos ou cosmológicos ou espirituais, porque ali havia um sincretismo de deuses e entidades pagãs. Se a gente for colocar hoje, a gente nem pode ficar falando muito do nome dessas entidades, mas ali naquela época também havia nomes de entidades dos quais eram tidos como a hierarquia, poderes, principados, potestades, domínios, seres que trabalham, que operam, que dominam nas regiões espirituais. Então Paulo está falando que Cristo é o cabeça, ou seja, a ele pertence a autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele é o cabeça de toda autoridade que existe, de todo um principado que existe. O cristão participa da plenitude de Cristo como membro do seu corpo, da sua pleroma, associado assim àquele que é o cabeça dos poderes celestes. Ele é superior a partir de agora. Seguinte desenvolvimento dessas ideias,
a participação do cristão no triunfo de Cristo, submissão aos poderes celestes a este triunfo. Versículo 11: nele foste circuncidado. Agora Paulo sempre batendo naquela crítica à circuncisão dos judeus, querer impor a circuncisão acima da revelação de Cristo. Paulo vem mais uma vez falando: é em Cristo que foste circuncidado, por circuncisão não feita por mão de homem, mas pelo desvestimento da vossa natureza carnal. Essa é a circuncisão de Cristo, ou seja, a circuncisão física é retirada apenas um pedaço do tecido. A circuncisão espiritual é instituída por Cristo, o qual é o batismo, o qual é a sua declaração, o qual é a sua circuncisão espiritual. Foste sepultado com ele no batismo, também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Ok? Pela fé no poder que o ressuscitou dos mortos. Vós estáveis mortos pelas vossas faltas, pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou em detrimento das ordens legais o título da dívida que existia contra nós e a suprimiu pregando-a na cruz. Glória a Deus. Ou seja, todo pecado, toda a dívida, toda a lei, toda a cédula, toda a acusação, mais ou menos assim, bota no papel desde que você nasceu. É um exemplo que ele está falando, bota tudo numa folha. Aí Cristo vai lá e peguei esse papel e cravei na cruz. Na cruz. Então ele pagou o título, a dívida que existia contra nós. O acusador, o opositor, Abaddon, Apolion, Satã, foi tudo jogado por terra, suprimido, pregando-a na cruz. O regime da lei proibindo o pecado levava apenas a uma sentença de morte lavrada contra o homem, o transgressor. Foi esta sentença que Deus suprimiu, executando-a na pessoa do seu Filho, depois de o ter feito pecado em nosso lugar, nascido sobre a lei, maldito por ela. Deus o entregou à morte na cruz, pregando no madeiro e destruindo em sua pessoa o documento que trazia nossa dívida que nos condenava. No qual despojou os principados, as autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Presta atenção aqui, levando-os em cortejo triunfal. Isso é uma metáfora, porque as pessoas que estavam naquela cidade e viviam aquele sincretismo de deuses, que acreditavam em entidades, em principados e autoridades, e que essas entidades dominavam sobre a vida das pessoas, controlavam as pessoas, influenciavam na vida das pessoas. Paulo está dizendo, agora que vós sois de Cristo, ele despojou, destruiu, humilhou, lançou por terra, em cortejo, ou seja, ele triunfou, expondo eles em espetáculo
espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal, ou seja, vocês serão envergonhados pelo poder que eles terão em mim, no meu nome, serão lançados por terra, serão destruídos, serão dissipados, serão dizimados. Oh, glória! Comentário aqui. Atrás da lei judaica, Paulo percebe, de acordo com uma velha tradição, os poderes angélicos. Eles usurparam no espírito dos homens a autoridade do Criador, colocando o exemplo ali quando Adão, com o pecado, perde a autoridade. Suprimindo pela cruz do seu filho em regime da lei, Deus retirou esses poderes, instrumentos de dominação, aparecem doravante submetidos a Cristo. Vamos concluir o capítulo 2. Versículo 16. Versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida, de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados. Glória a Deus, graças a Deus. Paulo estava dizendo que aqueles velhos rudimentos religiosos, sincréticos, que estavam querendo obrigar os colossos em detrimento da plenitude de Cristo, dizendo que ele não era autossuficiente em si mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo, ele é pleno, ele está sobre tudo e sobre todos. Então, a partir de agora, ninguém se meta, se intrometa, te escravize, te ordene acerca de questões do que come, do que bebe, de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, no sentido de querer obrigar, escravizar, que você, para ser um crente pleno, deveria fazer essas coisas. Ele vai até explicar no próximo versículo. Que coisas são essas? Que são apenas sombra, de coisas que havia de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Paulo explora o duplo sentido do grego soma, corpo, que se opõe à sombra ou corpo físico do Cristo ressuscitado, que é a realidade escatológica essencial e o germe do novo, o cerne do novo universo. Um comentário aqui. Ninguém vos prive, versículo 18, do prêmio com engodo de humildade. Ou seja, você não é melhor do que eu, porque eu faço isso. Eu oro 10 horas, eu jejuo 30 horas. Eu faço isso, eu faço aquilo. Ninguém vos prive do prêmio de você ser um pleno cristão com engodo de humildade, de culto aos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de vão orgulho em sua mente carnal, ignorando a cabeça. O que estava acontecendo em Colossos? As pessoas suprimindo os cristãos, dizendo: você não é crente como eu, você não teve a visão, você não teve a revelação, você não viu, você não cultuou aos anjos, você não faz isso, você não faz aquilo, em detrimento de um orgulho totalmente carnal. Eu faço, eu posso, eu oro, eu jejuo, eu que se eu não tiver no microfone não acontece, porque eu tenho uma dinâmica, eu tenho uma disposição. Engodo de humildade, culto aos anjos, indagando coisas que viu, inchado de vão orgulho. Ou seja, você não foi arrebatado, você não foi renovado, você não foi batizado, você não fala em língua, você não tem
variedade, você não tem pessoas inchadas de orgulho em sua mente carnal, ignorando a cabeça pela qual todo o corpo é alimentado, coeso pelas juntas e ligamentos, realiza seu crescimento em Deus. Em Deus. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, porque vos sujeitais como se ainda estivesses no mundo, a proibições como não pega, não prova, não toca. Tudo isto está fadado ao desaparecimento por desgastes, como preceitos e ensinamentos de homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria pela religiosidade afetada pela humildade e mortificação do corpo, mas não tem valor algum senão para a satisfação da carne. Amém? Conseguimos, deixa eu ver aqui quantos minutos, graças a Deus, concluímos o capítulo 2 de Colossos. Depois segue para mais vídeos, cartas de Paulo comentada capítulo por capítulo. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, que o Eterno abençoe a tua família e a tua casa.